filosofar com crianças. O que é isso? Para que isso? E como fazer isso? Bem, filosofar com crianças é uma coisa muito natural, que existe desde que mundo é mundo e vai perpetuar para sempre, porque a criança é um ser, por natureza, curioso. É um ser que tem um ímpeto, né, dentro de si de querer conhecer o mundo, entender, compreender o mundo e a si mesmo, não é? E aí que vai entrar a filosofia. A filosofia vai então ajudar, apoiar essa criança e esse jovem também a compreender o mundo, a saciar essa curiosidade natural da criança. A filosofia é um meio da criança aprender e praticar a reflexão, né? Então, eu conheço o mundo e eu compreendo o mundo, as relações sociais, através da reflexão. E ela vai também ajudar a desenvolver a capacidade de expressão, tanto verbal quanto não verbal. No que se refere à capacidade de expressão verbal, ela é importantíssima, não é, para a criança. A criança ela vai então refletir sobre o mundo, ela vai organizar as suas ideias, os seus pensamentos, ela vai aprender a estruturar esses pensamentos e vai aprender a expressá-los de forma verbal, de forma clara, de forma lógica. E isso, gente, é extremamente importante para qualquer pessoa, principalmente para crianças e para jovens. Vocês veem que é um processo natural da criança, né, dela ter as emoções e muitas vezes não conseguir expressar essas emoções de forma, ou essas ideias, ou esses pensamentos, essas opiniões de forma verbal, não é? E o que muitas vezes o que sobra para ela, então, se ela não consegue se organizar os seus pensamentos e poder se expressar de forma verbal? Ela se expressa, então, de outras formas que muitas vezes são negativas, não é? E ela se expressa através às vezes, de agressão. Se usa para isso, às vezes, um objeto, empurra uma coisa, joga uma coisa, às vezes usa de agressão, às vezes até com outra pessoa, né? Com um amigo, com um irmão, enfim. Então, esse processo, não é, de você aprender a se verbalizar, a organizar os seus pensamentos e a verbalizar o que se passa dentro de você, é extremamente importante. E para isso, a filosofia pode ajudar muito bem, né? Então, a filosofia ajuda no desenvolvimento da capacidade de expressão verbal e também até de expressão não verbal, né? Se você reflete sobre determinada coisa, se você conhece, se você reflete sobre determinada coisa, você também pode expressar esse seu novo estado, né? Esse seu conhecimento, ou as impressões que você tem sobre isso de forma não verbal, né? Por exemplo, através da arte, tá? Se a filosofia trata, né, da reflexão, é claro que ela vai ajudar na formação da própria opinião da pessoa, tá? Então, é reflexão,
formação da própria opinião e também capacidade de argumentação, né? É muito importante também você saber argumentar, você saber levar uma ideia a um ponto, explicar essa ideia a um ponto que as outras pessoas consigam entender com clareza o que você está querendo dizer, o que você está querendo expor. Filosofia ajuda também no processo da prática da empatia. Se eu reflito, eu tenho a oportunidade de tentar me colocar na posição da outra pessoa. Isso também é extremamente importante para o amadurecimento emocional também das pessoas. E, resumindo, então, filosofia fica sendo uma forma autônoma e criativa de refletir, de pensar. Eu trouxe aqui para vocês, eu fui consultar as associações, né, de filosofia com criança. Aqui na Alemanha nós temos muitas dessas associações que trabalham com isso. E eles colocaram aqui três formas, não é, de filosofar com crianças, que eu vou expor aqui para vocês. A primeira forma seria uma conversa com crianças de forma informativa, né? Então são perguntas simplesmente informativas. Então, por exemplo, onde nasce o abacaxi? Ou então, por que a jaca nasce numa árvore tão alta, né? Sendo uma fruta tão grande, tão pesada, não é? Será que tem um sentido isso? Por que isso, né? Não seria melhor se ela nascesse no chão? Enfim, mas é uma pergunta informativa, né? Que pode levar a uma reflexão não tão informativa, mas é informativa. Outra pergunta informativa, por exemplo, de onde vêm os bebês? Uma pergunta informativa, né, que você pode responder de forma clara e sólida, né? 2 seriam perguntas de pura reflexão. Então, por exemplo, perguntas mais profundas, né, que não tem nunca vai ter uma resposta pronta e sólida. Então, por exemplo, de onde nós viemos antes de nós nascermos, para onde nós vamos depois que nós morrermos, o universo tem fim, quem é Deus, existe Deus, né? Então são perguntas de alta reflexão e sem uma resposta 100%, sem uma resposta finita, né? E a outra forma é uma forma de reflexão onde você pode dar uma direção para a conversa, para o tema, né? Então, por exemplo, nós devemos ajudar as pessoas? Ou é ruim que alguns animais foram e estão sendo extintos, né? A arte, toda arte precisa ser bonita? O que é o bonito, né? Então, são perguntas que você também pode dirigir para algum lugar.
Agora eu vou falar do tipo de pergunta de reflexão, não é? Que são essas perguntas profundas, de respostas abertas, não é? Perguntas muito profundas, muitas são amadas. Quanto mais inteligente a criança, mais ela se sente bem, ela precisa, e mais cedo ela se ocupa com esse tipo de pergunta. Então, por exemplo, crianças superdotadas se preocupam, se usam de perguntas realmente profundas muito cedo. Às vezes criança a partir de 3 anos já está perguntando coisas assim que você não pensa, que você como pai, você não imagina que ela se ocuparia com esse tipo de pergunta, não é? Então, por exemplo, eu lembro da minha filha, com 3 aninhos, ela já perguntando sobre guerra, não é? Por que existe guerra? Por que existe? Por que eles brigam, não é? Eles não poderiam conversar ao invés de brigar, não é? Com armas, não é? Que pode ser perigoso. Ela tinha visto na televisão alguma coisa com relação à guerra na ocasião. Ela tinha 3 aninhos, 3, não é? E ela já conseguia abstrair com tal profundidade, né, que um povo brigava com outro povo. E quando acontece esse tipo de pergunta, muitos pais não sabem muito bem como agir, não é? Fala assim, nossa, o que eu respondo agora? Porque ele é tão pequeno, né? Como é que ele se ocupa com tal tema, né? Ele não vai ficar triste, né? Principalmente, tem outro exemplo que eu gosto muito de dar, que é o exemplo das perguntas sobre morte, né? Então, às vezes, morre ou um bichinho de estimação, ou alguém da família, né? Ou às vezes do conhecimento do meio da criança, não é? E aí leva a criança a pensar sobre esse tema de morte, não é? Dói quando morre, não é? Aonde que está essa pessoa agora? Não é? Tá no céu? O que é o céu? Existe céu, né? Para onde que nós vamos quando a gente morre? E aí, claro que sempre dessa pergunta também, às vezes, onde nós estávamos antes da gente nascer. Então, quando a criança, às vezes uma criança pequena de 3, 4, 5, 6 anos, 5 e 6 anos é uma fase da vida extremamente fértil, não é? Para perguntas filosóficas. E às vezes o pai pensa, nossa, meu Deus, eu vou conversar sobre morte com a criança, tadinha, ela não vai ficar triste, né? E na realidade não, a criança não vai ficar triste. Muitas vezes para essa criança é libertador receber impulsos de reflexão sobre esses temas, não é? A criança se sente acolhida, não se sente sozinha, não é? Sabendo que outras pessoas também compartilham dos mesmos questionamentos que ela. Eu tive um aluno, uma vez, ele tinha mais ou menos uns 8, 9 anos na época, e faleceu um avô dele que ele gostava muito. E ele veio para a aula de piano naquela semana e, na realidade, nós não tivemos aula de piano naquele dia, né? Porque ele começou a falar sobre o avô dele, o que é que tinha acontecido com o avô dele, e nós acabamos num tema altamente filosófico, nós acabamos filosofando sobre a morte, não é? Sobre para onde que o avô dele poderia ter ido, enfim. E
E depois de muito tempo, não, de algum tempo, eu conversando com a mãe dele, a mãe dele me falou, olha, não, ele nunca falou sobre o tema, né, com a gente. E aí foi onde eu falei, ele não falou, né, interessante, nós conversamos muito aquela semana sobre isso. Aliás, nós conversamos aquela semana e nós conversamos também de uma outra vez sobre o mesmo tema. O que eu quero dizer aqui com esse exemplo é que muitas vezes a criança tem necessidade de falar sobre temas profundos e temas que talvez você, adulto, pense que que isso não interessa a criança ou que ela ainda não é capaz de falar sobre isso. O que acontece é que o adulto deve levar esse tipo de tema como uma coisa absolutamente natural, né? Conversar sobre isso da forma mais simples possível e ir numa profundidade onde a criança mostra que ela ainda está satisfeita e apta para ouvir. Esse é o limite, porque muitas vezes os pais falam, eu não sei até onde eu levo esse tipo de tema, né? Então, a resposta é sempre a criança. Quando você vê que a criança se distrai, começa a fazer outra coisa, te mostra que ela está saturada daquilo, é a hora de parar com o tema. Né? Sempre a criança mostra. Enquanto a criança se mostra interessada, participativa, quer dizer que ela está ainda ela está gostando de ouvir aquilo e ela quer continuar com aquilo, né? Sempre a medida é sempre aquela criança naquele momento. É essa a medida. Então, não é você... eu estou aqui querendo tirar o medo, né? Porque os pais são muito cuidadosos. E essa é a medida. Tá? A sua criança, a reação da sua criança é sempre a medida. Mas é muito importante conversar com a criança sobre todos os temas que ela se mostra interessada. Tanto faz o tema, né? Temas informativos, né, como pais de superdotados estão acostumados a conversar sobre temas informativos e também sobre temas profundos e muitas vezes não tão comuns com a criança. Porque veja bem, na escola, depende da escola. Hoje nós temos escolas que tendem a ser mais abertas, mais reflexivas, né? Mas ainda há muitas escolas extremamente tradicionais, muito presas ao tempo, ao currículo, enfim. E dependendo então, se a criança não tem esse espaço na escola, ela precisa de um espaço em casa para poder então refletir, não é, para poder amadurecer tanto emocionalmente como desenvolver essas capacidades que eu falei no começo do vídeo, que seria a capacidade de reflexão, de estruturamento da expressão verbal, né? E o que o adulto, como que eu devo fazer isso? Então, veja bem, você deve, o adulto deve, nessa conversa, ele deve mostrar interesse, óbvio, né? Mostrar interesse pelo que a criança está querendo colocar, está querendo deixar em pauta.
Temas que interessem a criança, óbvio, você deve, se o tema não vir da criança, você pode sugerir temas, mas temas que sejam de interesse da criança, que você já tenha percebido que é de interesse da criança. Seja você a pergunta e não dê a sua própria opinião. Procure não dar a sua própria opinião. E se você der a opinião, não dê a sua opinião logo de início, porque aí você meio que bloqueia um pouco a própria reflexão. Então, tente ser você a pergunta, não é? E questione. Quando houver respostas, depois de alguma reflexão, questione as próprias respostas. Então, por exemplo, é verdade? Tem certeza? Ou é sempre assim? Será que é sempre assim? Será que pode ser o contrário? Ou será que há regras realmente para isso? Né? Então, são formas onde você pode instigar a continuação da conversa, da reflexão. Né? Abrir a conversa, abrir o tema. Porque o objetivo é isso mesmo, o objetivo é instigar a curiosidade, é instigar as perguntas. Não é? Só assim é que se pode haver uma forma mais ampla de reflexão, uma forma mais... a criança pode formar a sua própria opinião. Porque se você vir já direto com a sua própria opinião, pode fechar, né, o tema. E o objetivo é abrir o tema. Também por isso que é muito importante e muito bom se filosofar na escola. Porque na escola é onde a criança encontra vários tipos de opiniões, cada casa tem uma cultura, às vezes uma forma de pensar, cada um foi criado de um jeito, com determinados valores. E é aí onde pode haver uma riqueza, né? Riqueza de opiniões, de informações que vai então ajudar na reflexão e na formação da própria opinião. Então, esse vídeo é um apelo em pró da conversa com a criança, em pró da reflexão, em pró da filosofia com as crianças. Só a título de curiosidade, quando existe tipo uma marca, né, que se chama Filosofia para Crianças, que foi inventada e foi criada por um americano na década de 60. No entanto, bom, tudo bem, a pessoa criou uma marca na época, né, uma forma, um método, que seja. Mas a filosofia para criança não começou com esse americano na década de 60. Você filosofar com crianças existe desde sempre. Eu queria trazer essa diferença aqui para vocês, caso você seja professor, né? E ainda não sabe disso. É que eu estou lendo uns textos e andei lendo os textos e vi um vídeo, conversei com uma pessoa e isso me confundiu um pouco, né? Falei, como? Como que começou na década de 60? Filosofar com crianças existe desde sempre, né? Então existe uma pessoa aí que criou uma marca. Tudo bem. Uma vez foi criada também uma marca para musicalização infantil, não é? Quer dizer, musicalização infantil existe desde sempre, desde que mundo é mundo. No entanto,
houve aí uma pessoa que formou uma marca também de Musikgarten, né, que é musicalização para crianças, e chama assim o negócio, aí confunde um pouco, né? Dá a impressão que foi a pessoa que criou isso aí, não tem nada a ver, né? É que nem patentear, por exemplo, como é que patentearam? Quiseram patentear, não sei, aí as frutas do Amazonas. Quer dizer, porra, tudo bem, vai. Só a título de informação. E se você gosta desses nossos vídeos, não esquece do seu like, por favor, é muito importante. E o seu comentário também é muito importante para esse canal, né? E coloca aqui, então, se você já filosofou com seu filho, se você costuma filosofar com seu filho, conversar com seu filho, com os seus alunos, não é? Eu sei que o Brasil agora está numa fase um pouco delicada, mas na medida do possível, e principalmente em casa, se você já filosofa, se você recebe, através desse vídeo, você recebeu esse primeiro impulso, porque é muito importante e é muito gostoso, é uma delícia filosofar com criança. Na época que os meus filhos eram pequenos, eles tinham CDs, havia uma coleção de CDs, filosofar com crianças, e era muito legal, eles amavam. E aqui também há programas nas universidades onde existe, né, as sessões de filosofia com criança nas universidades, o que é muito legal, muito interessante. Aqui na Alemanha, algumas escolas Montessori também fazem questão de ter como matéria fixa esse filosofar com crianças, que também faz parte também de qualquer linha pedagógica que preza pelo desenvolvimento do aluno de forma global. Muito obrigada, beijos e até a próxima.